navegante das palavras! Vamos embarcar na viagem que eu comentei que eu faria com meu namorado no feriado de 1º de maio de 1987. Ele me convidou para ir para Fortaleza, que ele ia ter um congresso lá de advogados com os amigos dele, e eu me vi numa lua de mel, de avião ao lado dele, mãos dadas, em Fortaleza, né? Eu não conhecia. Eu só tinha conhecido Recife antes, porque uma amiga minha namorava um rapaz de Recife, e na época, foi em 86, ele me deu de presente a viagem para Recife. Foi minha primeira viagem de avião em 86, que eu fiz para me hospedar lá na casa do namorado dessa minha amiga que morava em Recife, onde eu conheci também a praia de Porto de Galinhas. Bom, mas enfim, lá no escritório, quando eu trabalhava, quando eu pedi para pular um dia, acho que eles falaram, nossa, essa secretária é rica, né? Porque vai passar o feriado em Fortaleza. Naquela época não era muito comum viagens de avião, como é hoje. Hoje não é tão absurdo alguém passar um feriado, sei lá, em algum canto do Brasil. Mas naquela época era muito caro. Enfim, eu embarquei toda, nossa, apaixonada, de mãos dadas, no aeroporto, descemos em Fortaleza, e aí nós chegamos, sei lá, acho que numa sexta, só sei que o sábado nós iríamos para Canoa Quebrada, uma praia lindíssima de Fortaleza. Chegamos lá, mas aí só foi eu e ele, não foi com a turma de amigos dele. Essa passagem é inesquecível. Olha, já se passaram, né, desde 87, até perdi as contas de quantos anos faz. Mas enfim, nós fomos para Canoa Quebrada. Como era um dia chuvoso, o tempo não estava bonito, não tinha quase ninguém na praia. Aí nós sentamos ali na areia, ele meio que começou a desenhar um coração na areia, e assim, ele virou para mim: C, o amor acabou. O quê? O amor acabou. É isso que você está ouvindo. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que amanhã, domingo, você volta sozinha para São Paulo. Eu vou ficar em Fortaleza. Já reservei o táxi para você, que vai te pegar no hotel. E quando eu voltar para São Paulo, nós não teremos mais nada. Eu não acredito. Aquilo era tão fora. O que você achava uma viagem de lua de mel se transforma num rompimento. Aí eu falei, mas por que você me trouxe para Fortaleza? Né? Eu entrei literalmente, eu estava em Canoa Quebrada e entrando numa canoa furada, né? Eu falei assim, mas por que você me trouxe para Fortaleza para terminar comigo aqui? Se você podia fazer isso em São Paulo? Ele falou, porque eu queria te proporcionar mais essa viagem. Sabe, ele falou assim, eu queria te dar mais essa viagem. Eu achava importante te presentear com mais uma viagem. Tipo assim, com prêmio de consolação. E aí ele começou uma narrativa. Ele falou, quando eu te conheci, eu realmente me apaixonei por aquela menina cheia de garra, cheia de sonhos altos, mirabolantes. Eu realmente me apaixonei por aquela menina. Mas aos poucos aquela menina foi desaparecendo. E quando eu vi, você se transformou numa dependente minha. Você ficou totalmente dependente de mim, dependente de sair comigo, dependente de viagens, dependente de eu pagar seu almoço, dependente de eu pagar o seu jantar. Você trabalhava no escritório, mas você não quis fazer mais nada. E sinceramente, você não tem nada a ser. Você não tem nem talão de cheque, você não tem cartão de crédito, você não tem dinheiro, você não tem nada a ser. Absolutamente nada. E eu não vou ser o seu salvador da pátria. E estamos encerrando. Ele levantou. Eu não sabia se eu me jogava no mar. Era uma dor, mas uma dor tão profunda. Porque eu estava num lugar primeiro que eu não conhecia. Se fosse São Paulo ainda eu sairia correndo. Aí ele foi andando na frente. Chegamos no carro, fomos em silêncio para Fortaleza, no carro. No hotel
Ele já tinha reservado um outro quarto para mim. E no dia seguinte, de fato, o motorista se apresentou para me deixar, para me levar até o aeroporto de Fortaleza. Eu nunca vou esquecer, eu lembro até a roupa que eu tava. Ainda bem que a viagem era de dia, eu pude usar um óculos de sol, porque eu vim chorando a viagem inteira. Eu olhava do alto daquele avião, eu não acreditava. Eu sentia um vazio, mas o céu lindo, eu não conseguia mais ver azul, eu não conseguia mais ver branco, eu não conseguia mais ver verde, eu não conseguia ver mais nada. Eu só conseguia sentir um vazio enorme dentro de mim, mas um vazio desesperador. Aí eu voltei para onde eu morava, lá com a menina, e eu não conseguia trabalhar, não conseguia. Aí passou uma semana, eu tinha cabelos longos, eu tosei meu cabelo, cortei mesmo, curtinho. E eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida, foi a primeira e última vez que eu fiz isso na minha vida. Que eu sempre falei que a gente tem que respeitar, né, quando alguém não quer. Mas eu era tão apaixonada por aquele homem, eu não me conformava, porque ele não tinha dado um sinal, um único sinal que eu pudesse perceber uma mudança brusca no nosso relacionamento. E aí eu fui até o escritório dele, um dia, com o cabelo bem curtinho. Eu sabia que ele não gostava de cabelo curto, ele gostava do meu cabelo longo. Cheguei lá, com a maior indiferença do mundo, ele me recebeu. Por que você fez isso no cabelo? Falei, deu vontade de mudar. E o que você está fazendo aqui? Juro, eu acabei pedindo, eu implorei para ele voltar para mim. Falei, volta comigo, eu não sei viver sem você, eu não estou conseguindo viver sem você. Eu nunca esqueço a indiferença. Ele falou, acabou, não tem mais volta, você tem que seguir o seu caminho. Eu lembro que eu saí de lá e ainda tentei, eu fui mais umas 2 vezes, eu acho. Uma eu tenho certeza. Aí já a secretária falava que ele estava em reunião e ele não me recebia. A dor foi tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia trabalhar. Cheguei no emprego lá, no bom emprego que eu tinha conseguido, e pedi demissão. E aí eu fui, meus pais já moravam em Botucatu, e eu fui para Botucatu. Aí deixei minha amiga lá na mão, que eu ia dividir apartamento com ela, não quis nem saber, deixei ela na mão e fui para Botucatu. Eu lembro que eu ia em todas as igrejas, rezava, implorava para todo e qualquer santo para ele voltar comigo. Mas eu chorava, disfarçava em casa, falava que eu estava de férias. Eu só sei que eu fiquei 30 dias em Botucatu, chorando, indo em igreja, não vendo sentido na vida, um vazio, mas não havia o que preenchesse aquele vazio. As horas eram longas, extensas. E aí, quando se aproximou um mês, eu pensei, bom, se você continuar aqui, você abandonou sua vida de São Paulo, né? E aí? Larga tudo mesmo, abandona o pouco que conquistou, né? E aí, depois de 30 dias, eu voltei para São Paulo. Aí tive que voltar para o pensionato de novo, que era o único lugar onde eu poderia pagar. Aí eu voltei para o pensionato. Mas a história desse meu retorno para São Paulo, eu deixo para a próxima rota. Eu encerro aqui a rota com o fim do meu relacionamento com aquele advogado charmoso, perfumado, e que falava que a música que foi feita para mim era Coisas do Brasil. Realmente, Fortaleza é uma cidade maravilhosa e são coisas do Brasil. Jamais vou esquecer Canoa Quebrada. Lá quebrou meu coração. Paz, navegantes, a todos nós!